sintetizamos assim como 7 disposições pessoais para este novo cenário. 7. Porque é um número emblemático, né? É um número fácil de você registrar a sequência e nós fizemos esse registro escrito aqui com o apoio da Cláudia Laila para que nós pudéssemos, minha filha, né? Obviamente, para que nós pudéssemos deixar para você bem claro que são 7 disposições pessoais extremamente importantes que nós estaremos abordando hoje e depois na próxima live de desenvolvimento pessoal e profissional que faremos na próxima semana, na terça-feira. Tá? Então vejam bem, quais são então essas 7 disposições fundamentais e essenciais? A primeira, obviamente, já ouvimos várias vezes, que é sair da mesmice. Ou seja, aquele padrão que nós conservávamos até, digamos, 6 meses atrás, ou seja, antes desse período de isolamento, antes dessa situação toda que nos acometeu o mundo todo, né? Nós tínhamos uma postura de agir, uma postura de atuar, inclusive profissionalmente, e que hoje precisa ser repensada. Então, o primeiro aspecto é esse, sair da mesmice. O que significa isso? Primeiro ponto, essencial. É fundamental que neste momento, nós, se ainda não estamos fazendo ainda, temos que fazer isso rapidamente, que é cultivar-se. Cultivar-se. Ler mais, estudar mais as nossas áreas, aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, o nosso olhar, a nossa base técnica, a nossa base científica naquilo que nós fazemos, para que nós possamos fazê-lo com muito mais competência do que já fazíamos. Essa exigência, ela agora se torna essencial dentro deste novo cenário. Esse é um ponto. O segundo, obviamente, é ser dinâmico. Ou seja, é buscar rapidamente, se recriar rapidamente e implementar com rapidez todas essas novas possibilidades que este momento exige. Então não dá para ficar, entre aspas, né, usando uma expressão muito popular, cozinhando o galo, para esperar a pandemia passar, para daí você retomar a sua atividade e ver o que você vai fazer. Se você está pensando assim, já está muito atrasado. Tem muita gente, inclusive concorrente seu, que está correndo. Está nesse momento se refazendo, recriando, buscando novas formas para implementar a sua atividade profissional e inclusive os seus negócios, a sua área de atuação, os seus empreendimentos. Este é o momento. Outro ponto, claro, é motivar-se.
Sheila Fujiwara, que está aqui conosco, a Thaíse Ruiz, Thaíse maravilhosa, foi minha aluna e hoje uma grande profissional na sua área. Fico honrado de ter um dia ter sido seu professor, Thaíse. Segundo ponto fundamental neste momento, dentro dos 7 pontos essenciais que você deverá observar no seu perfil dentro deste novo cenário. Quando nós falamos o seu perfil, é o seu perfil profissional e o seu perfil pessoal também. Segundo ponto, ser integrativo. Significado: não se isole. E se isolar não é apenas fisicamente. Hoje também é se isolar virtualmente. É preciso que você mostre de alguma forma que você está vivo, que a sua empresa está viva, que o seu negócio está pujante, atuante, que eles sintam essa vibração. E nós temos hoje esses canais maravilhosos, tá, de redes sociais que facilitam com que a sua mensagem profissional, a sua mensagem pessoal chegue às pessoas. Esse é o momento. Então, seja integrativo, abra-se ao novo todos os dias. Nessa época que nós vivemos de desenvolvimento da sociedade, todos os dias nós somos açoitados positivamente pelos ventos da novidade. Todos os dias coisas novas estão chegando para nós. Autores estão publicando seus livros, não é? Grandes pensadores estão fazendo suas lives, estão trazendo suas novidades. Organizações, empresas, concorrentes seus estão mostrando a sua novidade neste momento. Por isso, seja integrativo. Em outras palavras, se eu fosse aqui traduzir de uma forma muito simples, eu diria para você, usando uma expressão da minha amada esposa, Luzia Silva, que me trouxe um delicioso copo de limonada. Ela usa muito uma expressão: fique ligado. Fique ligado, porque as coisas estão acontecendo. É bem isso. Tá claro isso para você? A minha fala está em sintonia? Estou sendo claro para você? Vai só colocando ali uma confirmação para mim com o seu positivo, e aí a gente vai interagindo, vocês vão me ajudando. Obrigado. Outro ponto: cultivar referências seguras. Este é o momento. Quando nós falamos de cultivar, significa cuidar, implementar, para que isso frutifique. Nós entendemos muito isso quando nós nos referimos à cultura, à agricultura, não é cultura agrícola. Ou quando nós cultivamos um jardim, plantas, é preciso que elas sejam cuidadas, é preciso que elas sejam cultivadas. Então, nesse sentido, cultive, por exemplo, contatos com boas referências na sua área profissional. Porque elas são para você, como a própria palavra se coloca, referência. Ou seja, aquele que eu observo e aprendo com ele. Então, aqui está dando positivo, né? Que está ok. Neste momento fundamental, que você cultive essas boas referências. Nós temos hoje possibilidades de seguir, né? Acompanhar essas pessoas que se tornam para nós referenciais, exemplos, modelos. Né? Então cultive as boas referências nesse momento. Outro ponto: cultive as boas amizades. Porque é o amigo que naquele momento traz para você a palavra certa, como diz a famosa canção. Né? Você é aquele que me traz a palavra certa na hora certa. Esse é o papel do amigo. Nesse momento, é uma referência que precisa ser cultivada. Cultive as boas amizades. Né? Não se desconecte dos seus amigos. Se faça presente, né? Sempre oportunamente na vida deles. E, de certa forma, abra espaço para que eles possam chegar até você.
esse cultivo nesse momento, dentro desse novo cenário, para você vai se tornar essencial, porque são, como eu vou falar daqui a pouco, são bases de sustentação fundamental para a nossa sequência, né? Nós temos aí escritores nas áreas que nós atuamos, ou dentro daquilo que nós professamos, na fé que nós professamos, nós buscamos essas referências para ouvi-los, para ler. Isso nos ajuda nesse momento a manter uma serenidade, um equilíbrio, principalmente nos momentos mais complexos, nos momentos mais difíceis. Então eles são essenciais nesse momento, ou seja, as nossas referências, que elas sejam seguras. Tem um ditado antigo que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem é você. Tá? Ou seja, nós dependemos muito dessas referências porque elas nos dão segurança. Outro ponto muito importante é criar âncoras. Qual o significado e a importância da âncora para o barco, para o navio? É dar estabilidade. Em alguns momentos da navegação é preciso parar, principalmente quando eles passam por situações de turbulência, ou precisam rever alguma coisa, ou parar um pouco mesmo para dar uma resfriada. É preciso ter âncoras seguras. Essas âncoras ajudam e são necessárias, ou seja, momentos de parada. Nesse ritmo frenético que a sociedade moderna vive, é essencial que as pessoas, que os profissionais e que as organizações tenham momentos de parada. Mas é uma parada para buscar um maior equilíbrio. Quando eu paro, eu me reequilibro, porque eu penso melhor, porque eu respiro novos ares, porque eu dialogo e me nutro, né, me alimento com novas ideias, observando outros olhares sobre o mesmo problema. Isso dá equilíbrio. É fundamental que nós tenhamos quase que um cronograma de paradas estratégicas, que nós chamamos de ancoragens necessárias. Lembra aquele famoso movimento do coração que a gente aprendeu na escola, né? De sístole, diástole. Contração, descontração. Contração, descontração. Significa, se o coração estiver somente contraído, você morre. Se o coração ficar somente descontraído, você morre. É preciso que ele harmonize os dois movimentos. Assim é a vida. Assim é a caminhada de um profissional, assim é a caminhada de uma organização. Nós nos alimentamos de momentos em que nos jogamos totalmente e com foco total naquilo que nós fazemos, intensamente naquilo que nós fazemos, mas depois nós paramos um pouco. Para e você retoma. É uma parada, é uma ancoragem necessária para que você possa dar os próximos passos de uma forma ainda melhor, mais segura e com uma visão muito mais clara, do que você simplesmente tentar enfrentar aquela turbulência naquele momento sem parar, sem refletir. Em nossa vida eu sempre recomendo e procuro fazer isso. É fundamental. Se você quer ter ideias boas, seguras, boas ideias que você precisa, tenha momentos de silêncio. Pare. Pelo menos alguns minutos durante o dia, pare um pouco. E no silêncio. Silêncio total. Desligue o smartphone. Desligue a TV. Tá? Se isole um pouquinho. Sente num banco de praça. Entra no teu quarto. Silencia. Mas silêncio, que é uma retomada.
Retome a harmonia da tua respiração. Tome um copo d'água, que é tão saudável. Mas sorva essa água, valorizando cada gole que você toma. Mas aí você retoma o seu equilíbrio e comece a pensar sobre você, comece a pensar sobre a sua vida, comece a repensar situações que talvez nesse momento estejam mexendo com você. Esse é o ponto fundamental. Então, crie âncoras. Esse é um ponto essencial dentro desses 7, que nós chamamos de 7 disposições pessoais para o novo cenário. Essenciais. 7 disposições. Então, estamos na quarta aqui, que é criar âncoras. E a outra, elevar a autoestima. É se educar para isso. Para elevar a autoestima do outro, mas também e fundamentalmente elevar a sua própria autoestima. Então aqui dois movimentos. Um em direção a você e outro em direção aos outros. Neste novo cenário, as organizações vão demandar muitas pessoas com esse perfil. Pessoas que são capazes de levantar o seu ambiente. Porque essas pessoas, elas vão ajudar muito a manter o equilíbrio e manter aquele time num ritmo e numa pegada extremamente necessária para fazer frente aos desafios que, com certeza, este novo cenário traz. Então, neste momento, é muito importante, primeiro, que você se treine, se condicione, se prepare e, desde já, comece a trabalhar muito a sua autoestima, quer enxergar os seus valores, quer trabalhar os seus valores, quer valorizar-se, valorizar a si mesmo, quer desenvolver e fortalecer as suas potencialidades. Esse é o momento. Mas agora tem um outro movimento essencial, que é fazer a mesma coisa em relação às outras pessoas. Por isso, aqui 2 características são essenciais para quem quer efetivamente desenvolver essa característica. A primeira é dialogar. Saia do seu isolamento e dialogue. E dialogar significa falar, mas significa também ouvir e, principalmente, saber ouvir. Aprenda a ouvir as pessoas. Nós temos o hábito, muitas vezes, até de atropelar as pessoas e não deixar com que elas falem. E nós despejamos todas as informações que nós queremos, nós não queremos ouvir o outro, porque achamos que não temos tempo para o outro. É essencial que neste novo cenário você se treine, você se policie para aprender a ouvir. Ouvir significa para tudo. Olhe nos olhos do outro, sorria para o outro e mantenha até fisicamente uma aparência de quem quer ouvir, de quem está interessado em ouvir, de quem não está ali tomando o tempo do outro. Isso é fundamental. E o segundo ponto, que a gente já falava, aprenda a prestar atenção ao outro. Preste atenção, observe as pessoas. Faça leituras corporais. As pessoas se revelam para nós, se você observar, na sua própria posição, na sua própria postura. Hoje temos vários livros que falam sobre isso, que é a linguagem corporal. Se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai encontrar uma série de referências interessantes para você ler e você ouvir sobre leitura corporal. É muito importante, porque muitas vezes as pessoas estão passando por um problema, mas você olha para elas e você não percebe. A Camila Colombo, que está lá em Maringá, ela coloca aqui para nós, olha, uma escuta sensível pode mudar vidas. Parabéns, minha filha. Parabéns, Camila. É isso mesmo. Uma escuta sensível
pode mudar vidas. Muitas vezes o que a pessoa precisa é apenas isso que a Camila coloca aqui, apenas ser ouvida. Porque no dia a dia e na velocidade vertiginosa que nós corremos e que as nossas organizações imprimem por conta das circunstâncias, nós perdemos essa sensibilidade, esse feeling que é próprio do ser humano, que é perceber o outro, que é ouvir o outro. Ok? Bom, todo esse material, ao final da live, em 5 minutos, já vai estar à disposição de vocês. Nós estamos hoje reprisando essa live, justamente porque ontem tivemos uma falha técnica, quando fizemos essa live das quintas-feiras que nós fazemos, e não pudemos deixar esse registro por uma falha técnica, não é? Então, nesse momento, nós estamos aqui fazendo esse registro para ficar o material disponível para você encaminhar para quem você quiser e da mesma forma você poder utilizar na tua empresa, nas suas reuniões, para a sua reflexão pessoal e assim por diante. Fica aí à disposição, não tem reserva de mercado, é para você, o interesse é que ele seja útil para o teu crescimento. Vamos para mais um ponto. Cultivar aquilo que nós chamamos de bases de sustentação. Quando você olha para um prédio, aquele prédio alto, enorme, você não imagina a profundidade dos fundamentos, aquilo que tecnicamente os engenheiros chamam de bases de sustentação daquele prédio. Porque se essas bases não estiverem bem sólidas, essa construção fica comprometida e ela pode até ser condenada pelas autoridades da área de engenharia, da área de arquitetura e assim por diante. Tá? Na nossa vida, nas nossas carreiras e nas nossas organizações, nós também precisamos entender que existem bases de sustentação fundamentais, essenciais, para nos manter em pé, manter a nossa caminhada profissional em pé e manter a nossa empresa em pé, a nossa organização em pé, nosso empreendimento em pé. E precisamos observar quais são essas bases de sustentação para cultivá-las. Tá? Eu elenquei para vocês, obviamente que aqui entra toda uma questão de valores pessoais e obviamente naquilo que eu vou aqui comentar para vocês, entra muito dos valores que eu professo. Obviamente que você coloque os seus valores, as suas bases de sustentação para você. Tá? Mas eu coloco, por exemplo, a minha primeira base de sustentação se chama fé. Fé, ela é essencial. Sem fé eu não caminho. Eu não vivo. Eu não sobrevivo. Essa é uma base de sustentação essencial que nós precisamos ter. Aqui saúdo também a minha amicíssima Fernanda Benuto e o Álvaro, os dois lá de Balneário Camboriú, que sempre passam e nos acompanham nesses momentos. Boa noite, Fernanda. Deus te abençoe. Então, a primeira base de sustentação para nós e para as nossas organizações, para a nossa carreira profissional, é a nossa fé. Eu tenho certeza que eu estou falando a mesma linguagem de todos vocês que estão aqui. Não é? Viu, Fernando? Estava observando para eles. Ontem, quando nós fizemos a live, essa live pessoal, de desenvolvimento pessoal e profissional, ao final nós tivemos um probleminha técnico e eu não consegui deixar o registro do vídeo. Por isso, hoje eu me comprometi a repeti-la para que o registro fique e depois vocês possam utilizar com as suas equipes, para sua reflexão pessoal, trabalhar aí na sua empresa e assim por diante, tá ok?
Então vejam bem, a primeira base é essa. É preciso que você tenha fé. Eu tenho fé em Deus. Eu converso com Ele todos os dias. Eu procuro me sustentar e me orientar pela sua palavra. E procuro levar isso naquilo que eu faço. Lá? Eu não dissocio as duas coisas porque elas são partes fundamentais, integrantes daquilo que eu faço. Na minha atividade pessoal, profissional e assim por diante. Tá? Então essa é uma primeira base excelente, fundamental, que nós não podemos deixar, né, sob pena de acontecer conosco aquilo que Jesus alertava lá no Evangelho. A casa construída sobre a areia, ou seja, em bases muito frágeis. Essa casa cai na primeira tempestade. Muitas empresas estão fechando suas portas. Outras estão crescendo nesse cenário. Tá? Por conta do quê? Das suas bases. Tá? Um outro aspecto. Então nós colocamos a primeira, fé em Deus. Mas agora tem um outro aspecto. É preciso que você tenha fé em você também. É preciso que você se acredite. É preciso que você acredite nas suas potencialidades. Por quê? Você é uma das bases essenciais de sustentação que devem ser cultivadas, ou seja, cuidadas, zeladas, fortalecidas, alimentadas. Então, se você não se cuida, um dos pilares de sustentação da sua carreira já está comprometido. Percebeu? Então, é uma base essencial. Uma outra base que mantém e que nos mantém em pé. E quando ela não está bem, tudo que nós fazemos, de certa forma, é atingido. Família é uma base de sustentação. Tá? Só que é uma base que precisa ser cultivada, como está aí no slide. Você cultiva a família todos os dias. Tá? Todos os dias. A Fernanda volta e meia faz uns posts bonitos lá, colocando lá uma cuia de chimarrão em cima de uma mesa. Lá, e só aquela cuia já representa muitas coisas. Ou então uma xícara de café, uma mesa posta, uma refeição, enfim. Essas coisas que você tem tanta sensibilidade aí, Fernanda. Tá? Mas por quê? Você está cultivando algo que é essencial, que é o seu ambiente familiar. Hoje eu e a Luzia aqui estávamos trocando umas ideias. Eu tive aí um insight, troquei uma ideia com ela sobre realmente um cultivo que nós podemos aqui estar implementando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tá? Por quê? Isso faz com que um dos pilares de sustentação de tudo que você faz se mantenha firme, seguro. Se a sua família estiver segura, com certeza o teu negócio, o teu empreendimento está se solidificando cada vez mais. Porque tem por trás uma base muito sólida, um pilar muito firme. E eu coloco aqui um outro, só para dar o simbolismo de 4, né? Como se fosse 4 pilares, que dá um ponto de equilíbrio numa construção, né? 4 pilares já dá um equilíbriozinho. Uma cadeira com 3 peças cai. Com 4 ela fica firme, não é isso? Com 3 pernas, desculpe. Então, uma dessas bases, e aqui principalmente para nós todos, se chama equipe. Aí você vai dizer, mas professor, eu sou um profissional liberal. Eu trabalho sozinho. Eu vou dizer para você, meu amigo, ninguém trabalha sozinho. Se você parar para pensar, você depende de muitas pessoas. Desde aquele que fornece os materiais, os implementos para você, até a secretária que digita coisas para você, até o rapaz que dá assessoria aí no teu escritório, nos teus equipamentos, no teu notebook, enfim, ninguém trabalha sozinho. Quanto mais em nós que trabalhamos em organizações que envolvem equipes de pessoas, times.
Tá? Esses times, essas equipes precisam ser, como está aí no slide, cultivados, cuidados, zelados. É preciso que haja um bom trabalho de RH, que não precisa ser uma hiperestrutura de RH, se a sua empresa é pequena, porque se a sua empresa é pequena, é você mesmo que faz isso, que cuida das pessoas, que cuida da qualidade técnica, profissional, mas cuida também da qualidade humana, tá? Do ambiente de trabalho, para que as pessoas estejam bem. Tá? Isso deve ser cuidado. É preciso que haja momentos de estar juntos. É um pecado mortal não celebrar um aniversário numa equipe. É fundamental que uma equipe celebre os bons momentos, mas que esteja junto também nas dificuldades, quando um membro de uma família está passando por um momento difícil, uma enfermidade. É preciso que a pessoa sinta a solidariedade do seu time, que é onde ele passa a maior parte do seu tempo. Tá? Então esse é uma das bases essenciais. E nós finalizamos usando uma frase que a minha filha me ajudou a elaborar, para que ela ficasse bem apropriada como sétimo passo desses 7 que nós elencamos aqui para a sua reflexão, que é exatamente esse aqui. Vencer seus medos para conquistar os seus sonhos. Entenda uma coisa, o medo é parte integrante da vida. Nós vivemos também com os nossos medos. Nós vivemos também superando esses medos. Por que que você chegou nesse ponto da sua vida, da sua carreira? Aqui eu estou vendo Jana Fernandes, eu acho que é a Janaína, se não me falha a memória, mas a Jana. Por que que você chegou até agora na sua carreira, na sua vida? Porque se você for olhar para trás na sua história, muitas vezes você teve medo, mas você os enfrentou e superou. E a cada superação você se tornou mais forte. E eu diria para você neste momento, que é um momento de grandes incertezas, porque nós estamos lidando com situações com as quais não estávamos acostumados. Eu diria para você, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé em Deus, que é Pai, que nunca abandona o seu filho. Tenha fé em você e nas suas potencialidades. Acredite-se. Acredite em você mesmo. Tenha fé e confiança na sua família e valorize a sua família, porque ela é fundamental nesse momento de turbulência que nós estamos passando. Se você estiver firme em família, o avião pode até tremer nessa turbulência, mas você está seguro. O navio pode até balançar, mas você está seguro porque você não está sozinho. Você olha para um lado, olha para o outro e encontra ombros que te apoiam. Tá? E nesse momento, tenha confiança, segurança, valorize o seu time. Incentive o seu time. Tá? Observe os seus valores e reconheça os seus talentos. Porque assim você vai vencer medos e vai se aproximar ainda mais da conquista deste sonho e de muitos sonhos que você terá ao longo da sua vida. A todos vocês, um bom descanso, um ótimo final de semana. Deus abençoe suas vidas. Um grande abraço e eu diria para você, acredite-se.